que ainda não? Por que não? Porque não tem ninguém, vai ficar. Põe. Ainda não entrou ninguém? A Márcia acabou de perguntar. Põe, Pedro, Guilherme. Deixa Não eu precisa, pai. Ah. Tá gravando com ele. A Márcia acabou de perguntar, eu falei só um minutinho. Ela é ligada, filho. Ainda não entrou no Instagram? Entrou a Maria Augusta aqui, ó. Ah, legal. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Os irmãos estão chegando aí. Estão entrando. Vamos aguardar mais um pouco. Já vá convidando os irmãos que estão aí. Nós estamos pelo Instagram, Facebook e YouTube. Facebook O YouTube é só depois. Só que o YouTube não é ao vivo. e pelo YouTube. Nós vamos depois transmitir, Não. Postar a gravação. postar a gravação pelo YouTube. Ainda não estamos ao vivo. Estamos nos adaptando aí a essa realidade. Então, que os irmãos vão se achegando, já preparando seus corações. A Márcia deu oi. Oi, Márcia, tudo bem? Débora, Janelson também estão aqui. Débora e Janelson, legal, Deus abençoe. Maria Augusta. Maria Augusta, falado. Amém. Karina Dias aqui no Facebook. Karina no Facebook, Karina do Flávio, não é isso? Acho que sim. Muito bom. Legal. Esperar um pouquinho mais os irmãos irem chegando. A tia entrou. Ô, Patrícia, Buga, Paulo e Helena. Pega a guitarra aí, Helena. A Kelly deu paz. Oi, Kelly, a paz, tudo bem, minha irmã? Bruno. Deus abençoe. Bruno. Brunão. E aí, Bruninho, que saudade. Boa noite, Bruno. Aos meninos dando boa noite aí, Bruno. Aninha, Deus abençoe. Legal. Bruno fez aniversário sexta-feira passada. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. É uma alegria podermos estarmos novamente aqui transmitindo essa nossa celebração, essa nossa reunião. E é muito gratificante a sua presença do outro lado aí. Distantes, como sempre dissemos, mas juntos, no mesmo espírito, no mesmo amor, numa mesma alegria. Estamos, como eu disse, pelo Facebook, estamos pelo Instagram e o Guilherme está gravando aqui pelo YouTube para depois a gente poder transmitir. Nosso objetivo é abençoar vidas. Nós não temos metas de números, mas se tem sido bênção para você, os cultos, as reuniões, divulgue para que mais pessoas possam estar junto conosco e que possam também ser abençoadas pela palavra de Deus, pelo cântico, pela comunhão. Nós estamos nos adaptando a essa nova realidade e graças a Deus tem sido muito bom. Amém? Temos quantos aí, Pedro? Já podemos iniciar? Podemos. Ah, que legal. Queridos irmãos, vamos abram as suas Bíblias no Salmo 133, um salmo tão conhecido dos irmãos. Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. É muito bom nós podermos vivermos como irmãos, unidos na fé, unidos nos propósitos, unidos nos valores. Muitas vezes temos pensamentos diferentes, divergimos em algumas questões, mas o importante é entendermos que somos um em Cristo Jesus. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito que habita em mim, que habita em vocês e que habita nos irmãos espalhados pelo resto desse mundo aí. Então é importante que nós cultivemos a comunhão, que nós cultivemos essa aproximação, porque a bênção de Deus, ela está na comunhão. E a comunhão traz a alegria, a comunhão traz a prosperidade, a comunhão traz realizações, a comunhão traz uma vida plena. Que nós possamos continuar vivendo, mesmo distantes, unidos como irmãos, unidos pela fé, unidos pela mesma graça, unidos pelo mesmo amor em Cristo Jesus
e unidos pelo mesmo Espírito que habita em nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente nessa noite. Eu já quero chamar aqui a Fernanda. Primeiro eu vou chamar diferente agora. Eu vou chamar o Guilherme, né? Ele vai dar um oi aqui. Legal, muito bom. E aí eu chamo o Pedro. Fala um oi aí, Guilherme. Boa noite. Vocês pensavam que ele não falava, né? Fala. Beleza? Aí, e agora a Fê, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bom? Vamos louvar o nome do nosso Deus. É bom estarmos aqui, né? Aqui e aí, juntos, unidos no mesmo espírito de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos cantar. O Will tá mandando um abraço. Abraço, Will. Angélica. Saudade. Beijo nas Deus crianças também. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Que essa união nunca falte para nós. E que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus. O Senhor pagou um alto preço por nós. Ele se entregou até o último minuto, até o último suspiro que ele teve. Ele se doou, ele tinha determinação no propósito de se entregar, de nos salvar naquela cruz. Mesmo no momento ali agonizando em que serviram a ele uma bebida forte para tentar anestesiar o que ele estava sentindo, ele rejeitou. Porque ele queria viver aquele momento intenso. Ele tinha convicção do que estava fazendo e ele não aceitou. Mesmo naquela dor, naquele sofrimento, ele queria ali se entregar convicto do seu sacrifício por nós. Às vezes a gente esquece desses detalhes do que Jesus passou. Às vezes a gente esquece, a gente não presta atenção nos mínimos detalhes do que ele fez por nós. Mesmo ali na cruz do Calvário, ele perdoou. Mesmo ali na cruz do Calvário, ele não amaldiçoou. Ele não desafiou a Deus, mas foi humilde, entregue até o fim. Quanto nós temos também pago o preço dessa vida cristã, da nossa trajetória? Quanto nós temos realmente, estamos abrindo mão dos prazeres, das nossas vontades, pelo nosso Salvador? Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque nos resgatou, amém? Vamos louvá-lo.
Glória a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia na sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia na sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que tem os nossos pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, já nos traz sua doce graça e nos viver. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Foi um alto preço que o Senhor pagou por nós na cruz. O Senhor não vai nos deixar, não vai se esquecer de nós. Obrigado, Senhor, por tanto amor que nos alcançou naquele dia glorioso. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e porque o Senhor vai voltar para nos buscar. Esse dia se aproxima, Pai. Nós queremos muito te encontrar. Queremos muito estar prontos, preparados, Senhor, para te ver. Cuida de cada um dos teus. Nos fortalece nesses tempos difíceis, Pai. Queremos estar firmes, Senhor, ansiosos, esperando a sua volta, com alegria, de louvor e de adoração, nos derramando a cada dia na sua presença, Pai. Obrigado por estarmos mais um dia aqui, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por cada irmão que está agora neste momento conosco
e fala, Senhor, mais uma vez aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Fernanda deu oi para vocês. Não, aí, Fernanda. Graças a Deus. Ele pagou o alto preço por nós e é por isso que hoje estamos aqui, como igreja, como família, como corpo, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a Ele. Mais irmãos entraram, Roberto, Sérgio, Angélica, Vânia, o Valdir. A Fernanda mandou aí abraço do Pedro para o Guilherme e para a Fê. Que Deus seja louvado e exaltado. Márcia acabou de postar aí que no domingo ela pediu oração pelo Cícero, de 50 anos, e infelizmente hoje pela manhã ele faleceu. Há 50 anos, foi confirmado realmente o Covid, entendeu? E nós vamos estar orando, Márcia, nossos sentimentos, que Deus possa confortar o seu coração, confortar também o coração de toda a família. E nós vamos orar nesse momento, pedindo esse consolo e esse conforto do Senhor para a vida dessa família que perdeu o Cícero com 50 anos de idade. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que tudo está, ó Deus querido, em Tuas mãos. E esse momento é um momento difícil, um momento de perda pela família do Cícero, que tão jovem, 50 anos, faleceu, ó Deus, não está mais entre nós. Nós não sabemos a condição dele, ó Deus, diante do Senhor, mas cremos no Teu amor e na Tua graça e cremos que o Senhor pode, através do Teu Espírito, sustentar, consolar toda essa família, Senhor. Nós, como igreja, aqui reunidos, Pai, nós estamos clamando por isso, Pai. Que o Senhor esteja confortando a esposa, as duas filhas que ficaram, toda a família, ó Deus querido, dando direção, orientação nesse momento tão difícil, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre esta família e oramos no nome santo, Pai, de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus conforte a todos os familiares e a você também, Márcia e Oséias, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, alguns recados, não nos esquecendo que sábado agora, a partir das 19 horas, nós teremos a live com o Ministério de Jovens e quem vai estar ministrando é o pastor Márcio, nosso querido pastor Márcio, que nós amamos muito, que nós gostamos muito, ele, a Joyce. É uma família de Deus que tem abençoado as nossas vidas e nós queremos incentivá-lo a estar participando desse momento. Ele vai trazer uma palavra sobre oração. Marcinho é um homem de Deus e com certeza irá nos abençoar. Então divulgue, chame os amigos, esteja aí orando, intercedendo por esse momento, tá bom? Uma outra coisa também Damares vai estar na sexta-feira. Se a Damares estiver por aí, só menciona o horário, Damares. Eu acho que é a partir das 14 horas, 15 horas. Damares vai estar na sexta-feira recolhendo o alimento. Irmão, se você tiver condições, leve. Não tenho muita coisa. Puxa vida, o que você tiver, leve. Porque nós vamos estar abençoando algumas famílias. Nós conseguimos, na semana passada, abençoar algumas famílias e foi uma bênção, graças a Deus. Então eu creio que nós temos condições de fazer isso novamente. Então a partir das 15 horas, a Damares vai estar na igreja recebendo esses alimentos. Amém? Tem mais algum recado, queridos, que eu esqueci aí? Não? Domingo... Você ia fazer uma observação? Vou fazer. Domingo nós estaremos às 19 horas transmitindo a nossa live aqui de casa novamente. E estejam orando para que Deus continue nos abençoando grandemente nesse momento todo. Então, como eu disse, nós estamos agora pelo Instagram, nós estamos pelo Facebook e também estamos pelo YouTube. A mensagem está sendo gravada e vai ser postada depois.
Ouviram aí, galera? A mensagem está sendo gravada e vai ser postada depois. Então, assim, deixar bem claro, nós não temos incentivos, nós não estamos motivados por números. A nossa motivação é que se esses momentos têm sido bênção na sua vida, têm sido bênção na vida da sua família, você possa estar indicando os irmãos para poder estar conosco nesses momentos tão agradáveis diante do Senhor. Amém? Graças a Deus. Guilherme, você lembra do minuto exato lá? 38? 38 e 45. Eu fiz uma errata, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube, a respeito do sermão de domingo. Eu não sei quais os irmãos que conseguiram observar isso. E eu estava incomodado com aquilo, eu fui assistir novamente o sermão. E no primeiro ponto, no minuto 38 e 45. 38 minutos e 45 segundos. Eu fiz uma observação, falei do primeiro ponto, e eu disse vamos lembrar muito bem. Que o complicado de seguir a Jesus... Pode falar? Pode falar, o Guilherme vai falar. Que o complicado de seguir a Jesus é que temos que ir contra tudo que Deus determinou. Em outras palavras, isso. Mas não é isso. Isso. O complicado de seguir a Jesus é que nós iremos contra tudo que Deus, eu falei isso, que Deus estabeleceu. Na verdade, a fala é a seguinte: o complicado de seguir a Jesus é que nós iremos contra tudo aquilo que o sistema estabeleceu. É que ao vivo não dá para voltar mais, né? Então, mas é muito forte isso daí. Eu gostaria que você, ao ouvir isso, você entendesse dessa maneira. Nós, como servos de Cristo, nós como discípulos de Cristo, nós iremos contra o sistema, e é por isso que é complicado. Amém? Nós estaremos seguindo tudo aquilo que Deus estabeleceu, mas indo contra esse sistema que jaz no maligno. Que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem. Eu quero hoje bater um papo com os irmãos a respeito até do que nós estamos falando. Nós vamos usar alguns textos bíblicos aqui, mas falando sim do Sermão do Monte, tá? Ou viajando aqui nesse Sermão do Monte em alguns propósitos e alguns valores que esse sermão, ele traz para nós como cristãos, como filhos de Deus. Antes de mais nada, eu só vou orar pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos direcione nesse momento de bate-papo, de palavra, de transmitir aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor nos ilumine e nos direcione nessa noite para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós falamos a semana passada sobre essa questão das bem-aventuranças e que participar do reino, aqueles que participam do reino, eles são muito felizes, porque o fato de estarem no reino é que dá a nós isso. E conversamos um pouco e falamos bem no começo do capítulo 5, quem são esses bem-aventurados, os humildes de espírito, os mansos, os misericordiosos, e aí sucessivamente. E aí me surgiu, durante a semana, um questionamento de uma irmã muito querida, e eu fiquei, assim, muito feliz com o questionamento dessa irmã, com a postura dela. E aquilo foi muito legal, e eu disse para ela depois, você entendeu verdadeiramente o que a gente tem passado, ok? E ela disse o seguinte: eu nunca vou conseguir agradar a Deus dessa maneira. Eu nunca vou ser dessa maneira. Como se houvesse uma necessidade de querer ser agradável a Deus pelas posturas e pela maneira de ser. E eu achei interessante a colocação dela e eu disse assim: irmã, você entendeu a mensagem que nós transmitimos e que nós falamos na quarta-feira à noite.
a respeito dessa questão de participar do reino de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Porque, na verdade, o Sermão do Monte, quando Jesus começa ali, Jesus está estabelecendo regras para entrar no reino de Deus. Você tem que ser isso, ser aquilo e ser aquilo para entrar no reino de Deus. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aqueles que participam do reino de Deus, eles vão, a partir do momento que eles se relacionam com Deus, experimentar ou voltar a ter algumas emoções, alguns sentimentos, algumas atitudes que vão proporcionar a eles uma felicidade, porque eles vão voltar a viver na perspectiva de Deus, porque viver no reino é viver na perspectiva de Deus. E é muito interessante quando nós analisamos nessa maneira, ok? Eu quero ler um texto que daqui a pouco eu vou falar dele. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu vou abrir uma outra Bíblia que eu tenho aqui, irmãos, que é muito velhinha. Eu gosto dela, que ela está em um estado de decomposição, mas eu não largo dela. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, esse trecho faz parte das bem-aventuranças e do Sermão do Monte ali, naquele momento que Jesus estava ensinando os seus discípulos ou aquela multidão que estava com ele. Pois bem, Jesus ele acabara de sair do deserto, lá no capítulo 4, ele foi tentado ali por Satanás e ele inicia o seu ministério, e nesse ministério ele começa com poder, com graça, fazendo milagres, transformando a vida de pessoas, curando, expulsando demônios, e ele anuncia que o reino de Deus está entre vós. E os testemunhos foram provas infalíveis de que verdadeiramente o reino de Deus, a presença de Deus estava ali. Lá no capítulo 4, versículo 17, você pode acompanhar isso. Em seguida, Jesus ele convoca os seus discípulos ali e os chama para poderem segui-lo. Que maravilha! Então nós aprendemos no domingo passado que o reino de Deus ele é composto de discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles têm algumas condições para serem discípulos. Quem acompanhou no domingo entende isso daí. O que é interessante, irmãos, é o contexto da situação que estava naquele momento ali. Jesus, ele surge justamente no momento crucial da história. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, é interessante esse versículo. Vamos ler o Gálatas capítulo 6, versículo 4. Diz assim, que na plenitude dos tempos, mas prove. Deixa eu achar aqui, irmãos. Um momentinho só. Coisas de ao vivo, né? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Na plenitude dos tempos. É interessante que quando nós estudamos e falamos sobre plenitude dos tempos, e com certeza alguns colegas e amigos entendem e compreendem isso, nós levamos em consideração muitos fatores, a questão do comércio, a questão da cultura, a questão da língua, a linguagem ali, o grego estava espalhado. Tudo isso contribuiu também, com certeza, fundamentalmente, para que
Deus enviasse Jesus Cristo. Mas Jesus também, nessa plenitude dos tempos, nesse momento crucial da história, Jesus ele aparece num contexto de abuso, num contexto de corrupção, num contexto de valores destruídos, de abuso de poder, tanto político, tanto econômico, quanto religioso. Porque a religiosidade também caminhava por essa mão. Interessante que Deus havia escolhido o povo de Deus, os judeus, para serem representantes de Deus e para que a partir deles todas as nações forem abençoadas. Mas chegou um momento da história que essa religiosidade ela não estava entendendo, não estava compreendendo e estava vivendo de uma maneira totalmente contrária aos princípios e os valores de Deus. Jesus chega nesse momento de uma religiosidade legalista, de uma religiosidade autossuficiente, de uma religiosidade superficial, de uma religiosidade teatral e também exploradora. Havia os líderes religiosos que dominaram para si Deus e Deus respondia a partir deles, né? Deus, entre aspas, não tinha liberdade para agir. Deus, a partir deles, fazia ou deixava de fazer. E era uma religiosidade totalmente exclusivista e totalmente preconceituosa. E justamente nesse momento, que com certeza havia uma carência espiritual muito grande, uma necessidade de Deus, porque pessoas estavam infelizes, pessoas estavam sendo perseguidas, pessoas estavam tendo a sua liberdade cerceada, pessoas não podiam verdadeiramente adorar a Deus, tinha as suas regras para cumprir. Jesus aparece com uma proposta maravilhosa e diz assim: o reino de Deus é chegado a vós. E os sinais e as maravilhas que eu tenho demonstrado, eu tenho deixado bem claro que o reino de Deus chegou até vocês. O Evangelho é essa boa notícia, né? Aqueles que outrora estavam afastados, aqueles que outrora estavam sem oportunidade, aqueles que outrora estavam condenados, receberam essa novidade maravilhosa que o reino de Deus chegou até vocês. E o que é essa chegada do reino de Deus? Essa chegada do reino de Deus é uma vida com Deus. É uma vida em Deus. E é uma vida a partir de Deus. O reino de Deus é a oportunidade do recomeço. O reino de Deus é a oportunidade de consertar as coisas. De desfrutar da felicidade de ser gente, como eu disse na semana passada, a partir de Deus. O reino de Deus é a oportunidade de você ser amado e de você ser cuidado por Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa interessante. O reino de Deus é o único meio de pessoas realmente serem felizes, serem realizadas, porque terão a oportunidade de acertarem as suas vidas com o Criador e aí viver a partir dele. Então essa era a proposta de Jesus. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que seguem a Ele, aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que vivem a partir de Jesus, aqueles que estão inseridos no reino de Deus, porque a partir dessa vida agora com Deus, vão experimentar atitudes diferentes, vão ter gestos diferentes, pensamentos diferentes, valores diferentes, objetivos diferentes, alvos diferentes. Aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia que estava dentro de si vai poder ser tratada, vai ser expelida, porque o reino de Deus, a presença de Deus vai estar enchendo a vida daquelas pessoas, vai estar curando as suas mazelas, vai estar mudando a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Graças a Deus por isso. O reino de Deus foi chegado àquelas pessoas. E é por isso que aquelas multidões chegavam-se a Jesus. Porque havia uma proposta de recomeço. Porque havia uma proposta de perdão. Porque havia uma proposta de inclusão. Havia uma proposta de misericórdia. Porque a graça do Senhor Jesus chegou naquele local. Então,
eu quero dizer a essa minha irmã muito querida e amada, depois alguns outros irmãos durante a semana também, que o reino de Deus é para você sim. Né? É para mim sim. É para todos aqueles que reconhecem as suas misérias. Eu achei, quem falou sabe disso. Eu achei muito interessante você falar, eu não tenho condições. Eu não consigo ser dessa maneira. E a proposta do reino é justamente isso que Jesus está mostrando para nós ali. Vocês não têm condições de serem dessa maneira. Vocês não têm condições de serem felizes de verdade. Se vocês não viverem a partir de mim. Se vocês não viverem verdadeiramente em mim. E para fazer parte do reino de Deus, para poder estar em comunhão com Deus, para poder participar dessa nova vida maravilhosa, não há nada que nós podemos fazer. Porque o Evangelho diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso vem do próprio Deus. É algo que Deus deu para nós. Então Jesus é o presente de Deus, para mim e para você, para acertarmos as contas com Deus. Jesus é o presente de Deus para nós verdadeiramente desfrutarmos da verdadeira felicidade de ser gente e de viver com valores e princípios que são agradáveis a Deus. E quem é que pode participar? Aqueles que verdadeiramente reconhecem quem são e como estão diante de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo, em 1 Coríntios 1:28, diz que Deus escolheu as coisas ignóbeis, as coisas ignoradas, das quais ele fazia parte para poder servir a ele. Que proposta linda, que proposta maravilhosa. Enquanto havia uma proposta de uma religiosidade legalista, exclusivista, preconceituosa, Jesus chegou explodindo tudo, chegou detonando tudo e dizendo, não, vocês agora podem ser felizes e podem viver a partir de mim. Que coisa excelente é ser desprovido de toda realização ou qualidade espiritual. Nós não temos condições espirituais. É o que Jesus está dizendo, que aqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós não temos forças, nós não temos nada em nós que nos proporcione participar do reino de Deus. E quando eu reconheço essa minha miséria, quando eu reconheço essa minha condição, verdadeiramente isso agrada a Deus. Os pobres de espírito são chamados bem-aventurados por Jesus, não porque estejam numa condição meritória, mas porque precisamente apesar disso e em meio à sua tão deplorável condição, o reino do céu lhes traz redenção, lhes traz graça, lhes traz misericórdia e lhes traz uma oportunidade de vida. O reino de Deus, ele está aberto a todos aqueles que eram das trevas e que estavam em trevas e que reconheceram a graça maravilhosa do Salvador Jesus. E no ato de confissão e arrependimento e reconhecimento da santidade e da grandeza de Deus e reconhecimento da sua pequenez diante desse Deus tão santo, desse Deus tão puro, se rendem a Ele, confessam os seus pecados e dizem, Senhor, eu quero a partir de então viver para o Senhor. E como aquelas pessoas que estavam na multidão se assentam aos pés do Senhor, ouvem da sua mensagem, ouvem da sua proposta, e aí eles começam a praticar. E quando eles praticam os ensinamentos, os valores, os ensinos de Jesus, sim, eles começam a desfrutar da felicidade genuína e verdadeira que vem de dentro de um coração transformado, de um coração que foi regenerado por esse Senhor maravilhoso, por esse Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Quando assim fazemos, seremos felizes. É interessante quando nós lemos esse texto que está aqui no versículo, a partir do versículo 14, do versículo 15 ao versículo 16 do capítulo 5, que diz assim, vós sois o sal, sois a luz do mundo. Aqueles que não eram nada, olha que coisa interessante que é a proposta do reino de Deus. Aqueles que não eram nada, aqueles que estavam à margem, aqueles que não podiam frequentar as reuniões dos mais estudiosos,
aqueles que não podiam estar na elite, aqueles que não podiam entrar na casa de um fariseu porque eles eram muito pecadores, aqueles que não tinham conhecimento de um escriba, de um doutor da lei, aqueles que não eram sacerdotes, né, por conta da sua vocação, aqueles que estavam à margem, aqueles que não tinham muitos nem dinheiro para pagar o seu sacrifício. Jesus olha para aquela multidão e diz assim: agora vocês não eram, mas agora vocês são. Quem vocês são? Vocês são cidadãos do reino. Quem vocês são? Vocês são bem-aventurados. Quem vocês são? Vocês são pessoas que voltaram a ser gente na perspectiva divina, porque vocês se assentaram aos meus pés, porque vocês reconheceram as suas misérias, porque vocês reconheceram que sem mim nada vocês podem fazer, e vocês confessaram as suas fraquezas, vocês se entregaram a mim, e agora vocês fazem parte do meu reino, e vocês vão viver no meu reino e a partir do meu reino. Então agora, vocês que não eram, agora vocês são. Quem vocês são? Agora vocês são a luz do mundo. Nossa! É por isso que eu amo Jesus. Também, né? Tantas outras coisas. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Pega aquilo que não era nada como eu e como você e faz ser a diferença. Vocês viviam perseguidos, vocês não tinham oportunidades, vocês eram escórias, agora não, agora vocês são a luz do mundo. Que coisa linda e maravilhosa. Vocês vão ser direção para as pessoas. Vocês agora vão dar sentido à vida de pessoas. Agora vocês vão fazer a diferença. Vocês são o sal da terra. É interessante, né? Quando nós falamos do sal, dessa questão da conservação, que o sal ele conserva. Você imagina numa cultura que não tinha geladeira, que não tinha freezer, que não tinha nada. Então a importância do sal. Jesus está dizendo para eles, a importância que vocês têm agora no meio dessa sociedade. Uma outra característica também que eu acho legal do sal é que ele provoca sede, né? Em manobras militares você sempre... Hoje eu não sei como está, deve ter barrinha, deve ter alguma coisa, deve ter tudo mudado agora, né? Deve ter... como que chama, Pedro? Aquelas barrinhas de chocolate, aqueles tudo enlatadinho, né? Mas antigamente levava-se um pedaço de carne seca, porque as pessoas ficavam na manobra no meio da mata e tantas as coisas, e muitas vezes esqueciam até de beber água nos seus cantinhos, de tão forte que eram as manobras. E aí, ao comer aquela carne seca, eles tinham sede, tomavam sede. Então agora, Jesus está dizendo, vocês vão ser aqueles que vão provocar sede nas pessoas, quando as pessoas olharem para vocês. Vocês não eram nada. Agora não, agora vocês vão provocar sede. As pessoas vão ter sede de Deus ao olhar para vocês. Vão ter desejo de Deus ao olhar para vocês. Vão querer saber o que é que acontece, por que é que vocês são tão felizes. Por que vocês reconhecem as suas fraquezas? Por que vocês estão de bem com a vida? Eles vão buscar em vocês respostas. Que coisa maravilhosa. O reino de Deus, ele proporciona a mim, a você e a todos os outros que não são serem alguma coisa diante de Deus e diante da sociedade. Por isso, conserve a sua condição de cidadão do reino e faça o seu papel. Jesus disse que vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz numa cidade edificada sobre um monte. Vocês aqui vão iluminar, vocês aqui vão dar direção. Quando assim vocês fizerem, reconhecendo que vocês são agora a partir de mim, a vida de vocês, o coração de vocês, a mente de vocês vão mudar. Quando assim vocês fizerem, viverem a partir de mim, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados. Pois a felicidade não está no que se tem, no que se faz, ou até no que é, e sim na presença de Deus. Então, as bem-aventuranças é um convite de Jesus para que os seus discípulos vivam a partir deles. E a partir dele desfrutem da bênção de andarem com Deus, de terem um novo coração, de terem uma nova mente, de terem novos valores e novos sentimentos.
Estar no reino de Deus é estar na presença de Deus. E desfrutar do reino de Deus é desfrutar da presença e da alegria que esse reino traz. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É algo, ontem nós estávamos num culto aqui em casa, e eu também já falei sobre isso, é aquilo um pouco de que Davi fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós muitas vezes não interpretamos direito aquele texto, mas na verdade o que Davi quer dizer é o seguinte: porque o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque eu pertenço ao reino de Deus, de nada eu tenho falta, porque Deus supre as minhas necessidades. Porque eu tenho Deus na minha vida, de nada eu sinto falta, porque o que eu preciso é verdadeiramente de Deus. E o que é necessário para que eu possa entrar no reino de Deus é justamente como essa irmã, reconhecer a sua incapacidade diante desse Deus. É justamente reconhecer a nossa condição pecaminosa. Reconhecer que tomamos conta das nossas vidas, e porque tomamos conta das nossas vidas e andamos segundo o nosso curso, segundo a nossa vontade, nós fazemos coisas que não nos traz alegria, que não nos traz esperança muitas vezes, que nos traz preocupações, que nos traz incertezas e que nos traz medos. Viver no reino de Deus e praticar as palavras de Deus, como diz Jesus lá no capítulo 7, do versículo 28 e 29, é desfrutar daquilo que o Senhor tem para os seus discípulos. Jesus começou o seu ministério. Jesus provou o que é o reino de Deus. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: eu quero chamar vocês para nessa aventura que vocês vão ter comigo aqui, nessa vida que vocês vão ter comigo aqui, vocês desfrutem da alegria e da felicidade e da grandeza e da nobreza de pertencerem a Deus. Viver em Deus é viver nele e a partir dele. E viver do modo dele. E assim seremos felizes. Esse é o convite de Jesus. Veja bem, o convite de Jesus não foi para você se tornar um evangélico, como eu disse domingo. O convite de Jesus não foi para você montar uma igreja. O convite de Jesus foi para você ser feliz enquanto discípulo. Ser feliz enquanto seguidor. Ser feliz enquanto praticante e obediente dos valores e dos princípios de Jesus Cristo. E como é que eu posso fazer isso? Reconheça que somente por você não é possível. Seja humilde. Se dobre diante de Deus. Receba a misericórdia de Deus. Receba a graça de Deus. Como? Confessando as suas fraquezas, confessando os seus pecados, reconhecendo que você viveu longe, distante de Deus, mas agradecendo a Deus porque Ele está te dando a oportunidade de você entregar a sua vida nesse momento, nesse instante, para que possa desfrutar da alegria e da felicidade de pertencer a Deus. Nesse momento de confinamento, nesse momento de angústia, nesse momento de incertezas, a única certeza que eu posso passar para você é que você pode ser feliz, participando, vivendo a partir do reino de Deus. É que você pode ter plena paz, alegria, consolo e conforto no Espírito Santo, vivendo como um cidadão, como uma cidadã do reino. E tanto você quanto eu não merecemos isso. É a graça maravilhosa do Senhor. É a misericórdia do Senhor. O que é graça? É o favor imerecido. E o que é misericórdia? Aquilo que eu mereço eu não recebo. E o que eu mereço? Eu, como ser humano que vive longe de Deus, eu mereço a condenação eterna. Eu mereço o inferno. Mas, entretanto, todavia, porém e contudo, por conta da graça maravilhosa, por conta desse favor imerecido, eu posso desfrutar da presença de Deus vivendo no seu reino. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, se assim você quiser. Eu não sei se você tem compreendido a importância de Deus e de viver no reino de Deus na sua vida.
Eu não sei se você tem compreendido que não é pelo que você é, pelo que você faz. Eu não sei se você tem compreendido que Deus está em Cristo, dando uma oportunidade de você, através do arrependimento e através da confissão de pecado, se chegar a Ele e dizer: Senhor, eu quero desfrutar da alegria de pertencer ao Teu reino, de ser o Teu filho, de ser o Teu discípulo. Se é isso que você quer, feche seus olhos. Eu estarei orando por você nesse momento. Obrigado, Deus. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos dá a oportunidade de ser um gente de verdade. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos dá a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados. Obrigado porque em Cristo Jesus, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor e de vivermos com o Senhor e a partir do Senhor e de desfrutarmos, ó Deus, da alegria, ó Deus, que existe no Teu reino, da justiça que existe no Teu reino, da presença do Espírito Santo de Deus para todos aqueles que estão no Teu reino. Ó Deus, que esses irmãos que ouviram nessa noite, ó Deus, que quiserem entregar a sua vida ao Senhor, se ainda não são crentes, que o Senhor possa ouvir as orações deles, que eles possam nesse momento dizer: Senhor, eu quero o Teu reino, eu quero a Tua vontade, eu quero a Tua vida na minha vida. Que o Senhor os receba como filhos legítimos na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles que não têm desfrutado como cidadãos do reino, têm deixado se levar por outras coisas, que eles possam retornar à casa do Pai e viver a partir da presença do Senhor. Nos ajuda a viver conforme a Tua vontade. Obrigado, porque nós não éramos e agora nós somos. Somos cidadãos, ó Deus querido, do Teu reino. Somos luz, somos sal. Estamos aqui por conta de Cristo Jesus para ser bênção na vida de todos aqueles que estão ao nosso derredor. Que, ó Deus, o Senhor possa dar a cada um de nós uma noite abençoada, um resto de semana abençoado. Que o grande amor de Deus, que a paz que excede todo entendimento, que o consolo e o conforto do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão reunidos em Teu nome, te adorando e te bendizendo. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar cantando, é isso? Amém. E outra, viva e desfrute a maravilha de ser cidadão do reino. Viva como um bem-aventurado em nome de Jesus. Abençoe, nós vamos cantar um louvor que fala muito dessa questão da nossa pequenez, né, diante do Senhor. Não somos dignos da Sua graça, da Sua misericórdia. E quando nós reconhecemos que somos fracos, então o Senhor nos fortalece. Nele nós temos essa força para reconhecer, né, a partir do momento que nós reconhecemos nossas fraquezas. Cantem conosco, tá bom? Guilherme tá pegando a cifra aqui, porque essa veio de repente, legal. Na nossa cabeça. Vamos dar um joinha aí, dar um tchau, vamos nos interagir. Incentive os seus irmãos, os seus amigos. Janelson, um abraço. Fabíola, Alexandre, outro. Renan. Beijão na Isa, Renan. Ó, Renan, e aí, Gui? E aí, Pedro? Sander, Deus te abençoe, querido. Só quero
Valeu, Sander, Karina, Sérgio. Beijo, saudade, irmã. Beijo pra todos. Tchau. E aí, foi tudo bem? Oi, amor.